Olá, estamos começando mais um programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês sempre nos acompanham através dos canais 61.4 na TV digital aberta, numa programação 24 horas e também o canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E o assunto do programa de hoje, vamos falar sobre a saúde integral das mulheres e também os direitos reprodutivos. Recebendo já nesse primeiro bloco do programa, mais uma vez a vereadora Carla Aires, do PT. Agradeço a sua vinda novamente ao programa. Obrigada. Estamos começando um ano aí com muitas novidades, 2020 aí com muitas novidades também no cenário político. E recebendo hoje, nesse primeiro bloco, a enfermeira Cláudia Prado da Rosa. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na TV Câmara. Já conversamos em outras oportunidades, mas agora teremos um tempo mais amplo para falar desse assunto. Vereadora, desde já eu queria saber o que levou a senhora a trazer esse tema para casa, que eu sei que mais ou menos em 2017 a senhora já andou fazendo um programa aí com a Ideli Salvati, e também com a Ângela Albino sobre esse assunto. É verdade. Olha só, fazendo as pesquisas. Foi o ano passado. Foi o ano passado, durante a campanha para deputado estadual, nós fizemos uma live durante a campanha sobre esse tema de fato. E o que nos traz a vir para a TV Câmara discutir isso também com a população que nos assiste. Queria agradecer e cumprimentar a todos que nos assistem, também agradecer a Cláudia por ter topado estar aqui conosco e a TV Câmara mais uma vez por receber. Esse mês, tanto na outra oportunidade que estive aqui, né, como nesse mês também que a gente está encerrando agora, eu tive a oportunidade de presidir a Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero aqui da casa. E uma das questões colocadas, já que tem sido pautada na comissão, inclusive o vereador Lino, o vereador Marquito tem encampado muito esse debate, porque são quem estão à frente da comissão neste momento mais integralmente, tem a ver justamente com a saúde integral das mulheres, violência obstétrica e também a questão das políticas específicas de saúde. Política específica para a população negra, política específica para a população LGBT, política específica e problemas que as mulheres enfrentam em várias situações, como, por exemplo, violência obstétrica, a questão do parto humanizado, natural, enfim. Então, como a gente tem discutido isso na Comissão das Mulheres, a gente achou por bem trazer esse debate também para a população se aproximar um pouco melhor desse tema. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a essa Comissão das Mulheres, que foi importante uma mulher assumir a presidência, né? No primeiro momento, quando houve a criação dela e depois a destinação dos vereadores para cada comissão, a vereadora Maria da Graça não quis participar, né? Não quis assumir essa situação. E a senhora, quando chegou na casa, mesmo assumindo em pouco tempo, né, o cargo de vereadora, a senhora já automaticamente já foi chamada para... Como é que foi essa aceitação assim e também a aceitação, né, das pessoas quando viram, que bom, temos uma mulher ali nos representando. Né? Então, foi muito importante para nós, principalmente para mim, que me entendo como uma parlamentar feminista em defesa dos direitos das mulheres, é muito importante que a gente ocupe esse espaço. Quando eu fui candidata em 2016, o que me traz à Câmara nessas duas oportunidades, um dos debates que nós fazíamos durante a campanha era justamente o fato de nós termos aprovado na Câmara em 2013 a criação dessa comissão e desde então nenhuma mulher ter assumido, porque desde 2012, quando saiu a legislatura em 2012, nenhuma mulher tinha sido eleita para legislaturas até a vereadora Maria da Graça ser eleita em 2016. Então, o ano passado, quando eu fiz o primeiro rodízio com o Lino, automaticamente ele era presidente da comissão. Eu ocupei o espaço da presidência como uma reivindicação do movimento social feminista de Florianópolis também, que uma mulher tomasse a frente desse debate. E agora, esse mês que estou aqui, é o Marquito, o presidente, né, titular, embora o rodízio seja entre partidos, então ele poderia nem passar a presidência para mim, mas também há um entendimento, juntamente com o PT, com o PSOL e também com o PDT, o vereador Lela, de que é simbólico, é político e é representativo que uma mulher esteja à frente. Então, tem sido muito interessante e tem uma repercussão muito valiosa. Cláudia, eu sei que como enfermeira você vivencia diariamente essa nossa situação da saúde
principalmente dentro do SUS, Sistema Único de Saúde, e você é uma grande batalhadora e idealizadora de que nós possamos ter uma igualdade dentro desse sistema de saúde que muitas vezes não acontece. Como é que você vê essa situação, né, desse tema que a gente tem da saúde integral, dos direitos reprodutivos, principalmente na raça negra? Tem uma determinação do Ministério da Saúde, ele também entendeu que acontece isso, que acontece o racismo, inclusive na saúde, de uma forma estrutural. E por isso foi criada uma política em 2009, que é a Política Integral de Saúde, Política Integral de Saúde da População Negra, né, onde ela preconiza que a gente precisa combater inicialmente o racismo que existe, que é a pior barreira que a população negra encontra para ter acesso aos serviços de saúde. E eu, como trabalhadora do SUS e usuária do SUS, eu consigo perceber isso, né? Muitas pessoas podem pensar que isso é uma coisa que não existe e que é fantasia da nossa cabeça, mas eu presencio isso nos meus plantões e ouço, e cada vez que eu vou falar sobre esse assunto, onde tem pessoas negras ouvindo, elas se dão por conta, às vezes nem elas se dão por conta que estão sofrendo racismo. Mas a partir do momento que eu começo a conscientizar de que o paciente negro ele é menos tocado, ele não é bem avaliado, o tempo de consulta dele no consultório é menor do que uma pessoa que não é negra. Então são dados que o Ministério da Saúde tem e nos demonstra em relação a isso. Então eu me sinto na obrigação como negra, como mulher, de repassar essas informações à população. E a necessidade deles, quando perceberem essas situações de racismo e entenderem, de fazer as denúncias, né, de exigir os seus direitos. Além de vivenciar isso no dia a dia, você já chegou a ter algum caso propriamente para você, que aquilo te marcou, assim, desse racismo? Tem casos assim de desqualificar o meu serviço, a minha competência, as minhas queixas quando eu fui paciente, né? As minhas dores. Tive casos na famílias assim de familiares de entrar no consultório médico praticamente, não, é uma queixa comum, não só da população negra, mas assim parece que já medica antes mesmo da pessoa ter as queixas dela, né? Então precisa ter mais esse cuidado, as pessoas têm que aprenderem e talvez de uma forma que eu sugiro, é uma boa educação para os profissionais da área da saúde que fazem esse atendimento, precisam de um treinamento melhor, precisam de ter um melhor conhecimento de tratar, porque na verdade a população negra é sempre considerada como desleixada, sempre foi considerada, né? Como desleixada, como mais forte às vezes, quando eles não valorizam as queixas, porque já sabem, então esse cuidado precisa se ter mais, né? Valorizar mais as queixas da população negra. Vereadora, a senhora trabalha muito dentro desse tema também para a igualdade de gênero, né? Que é muito debatido lá dentro. O que a senhora tem visto, assim, tem vivenciado com relação a esse problema, principalmente relacionado às mulheres, quando a gente trata desse tema dos direitos reprodutivos, assim, como é que a senhora tem visto isso? Olha, tem um debate bastante grande em relação à saúde da mulher, um pouco isso que a Cláudia coloca, sobre o SUS e sobre a população negra. Um ponto é isso, porque quando a gente defende o SUS, né, a gente tem que ter em mente qual parcela da sociedade acessa o SUS, em primeiro lugar, né? Hoje nós temos em Florianópolis, e a Cláudia pode me corrigir, cerca de 20% da população autodeclarada negra ou parda, das quais 29% são pessoas em baixa renda, né? E é justamente essa população que acessa o SUS, e quando a gente desmonta o SUS, desmonta essa política integral, a gente afeta diretamente as mulheres, as crianças, que é quem mais acessa esse caso. Na saúde específica, tem um outro dado também bastante interessante que tem a ver justamente com a violência. A Cláudia falou sobre o quanto que a população negra é vista como uma população forte, né? Então por isso aguentaria várias coisas. Eu não vou precisar o dado, talvez a Cláudia saiba, sobre a questão de cesárea e parto natural,
né? Hoje tem um debate sobre o quanto que as mulheres negras são induzidas mais ao parto natural, ao parto normal, sem muitas vezes anestesia ou outro tipo de coisa do que as mulheres brancas, né? O que já é em si a não possibilidade de escolha uma violência. Isso, por exemplo, em relação às mulheres, né, de modo geral, quando a gente fala de saúde, no meu caso específico de vivência também enquanto uma mulher lésbica, a gente percebe o despreparo do SUS e de qualquer outro atendimento, até mesmo particular, para lidar com as especificidades das mulheres, né? Quando a gente vai fazer, enquanto mulher lésbica, atendimento preventivo, quando a gente está falando sobre relacionamento, sobre prevenção, né? Sobre várias coisas, todo o atendimento parte do ponto de vista de que o nosso corpo, ele é heterossexual, né? E da mesma forma, a questão da força, da dor da mulher negra também é explorada a partir de um ponto de vista de um senso comum, digamos assim, né? Então, quando a gente fala sobre igualdade de gênero, a gente está pensando também em por que lidar com as diferenças das mulheres. Quando a gente fala em mulher, né, a mulher ela tem muitos S's, muitos plurais do que são as mulheres. E a gente luta para que as políticas de saúde, de educação, de assistência possa olhar para essas especificidades. Porque quando a gente leva em consideração a especificidade da mulher negra, da população LGBT, da juventude, quando a gente constrói a política da forma mais abrangente possível, ninguém está perdendo, né? Mas quando a gente constrói a política de uma forma unilateral, várias arestas da população ficam de fora. Então, quando a gente fala em igualdade de gênero, a gente está falando também em igualdade no plural, né? Assim, igualdades. A senhora tem participado além da sua carreira como enfermeira, a senhora tem participado de muitas ações relacionadas a temas ligados à raça negra e principalmente à saúde, né? Como é que as pessoas hoje em dia podem procurar, como é que as pessoas podem se inteirar nesses assuntos e começar a ter um pouco mais de voz ativa dentro dessa área? Na verdade, existem vários grupos dentro da cidade do movimento negro, né? Várias situações, e geralmente eles estão expostos em redes sociais, onde vai ter palestras, onde vai ter, não cursos, mas palestras, seminários, que uma das pautas é falar sobre a saúde da população negra. O problema é que, eu vejo pelo menos, um dos maiores problemas é que essa população que mais precisa ouvir, às vezes não acessa esses locais. Assim como a saúde, né? O horário de funcionamento dos postos de saúde são horários em que essa população está trabalhando. Então, dificilmente ela vai conseguir acessar. Uma das sugestões era que tivesse horários específicos. Tem alguns postos de saúde aqui em Florianópolis que têm os horários diferenciados, vão até as 9 horas da noite. Mas todo mundo sabe que ainda, mesmo assim, ainda é difícil dessa população chegar, né? A mulher negra é a mulher que trabalha, está lá na base da pirâmide, então o trabalho dela, e todo mundo vê, infelizmente, ainda é lá na base da pirâmide. Então ela trabalha como, ela é uma empregada, né? Ela não é uma empregadora, né? Então o horário de trabalho dela é o horário geralmente comercial. E ainda quando chega em casa tem todas as questões de família e de casa para cuidar. Então ela acaba ficando um pouco aquém a questão de saúde dela, vai deixando para lá, e sabe que o acesso ao serviço de saúde também é mais dificultoso, né? Isso é uma das formas que acarreta na saúde da população negra. Tem algumas doenças que são mais prevalentes, como hipertensão, como diabetes, né? E é como a Carla falou também, a morte materna na população, na mulher negra, ela é 60%. 60% dos casos de mortes maternas são da população de mulher negra. E são casos, cerca de 90% delas seriam evitáveis se tivesse um bom pré-natal, um bom acompanhamento, um cuidado na hora do parto, com as queixas da mãe, né, de estar com muita dor, mas dá para aguentar um pouquinho. Se tivesse uma maior atenção, e a gente precisa educar essa população que faz esse atendimento. Não sei se seria uma maior atenção, seria uma igual atenção, né? Porque eu acho que muitas vezes não está faltando, né? Uma igualdade ali no Isso, momento, né? Precisa, talvez até tenha uma igualdade de atendimento, mas assim, o SUS busca também uma equidade, né? Valorizar mais quem
tem a queixa, quem é mais vulnerável, né? Porque às vezes eles até te atendem, né? Fazem um primeiro atendimento com uma queixa de uma mulher negra e uma pessoa não negra, mas como eu te falei, o tempo do consultório, o tempo do atendimento, às vezes até o simples exame físico, ele não é feito da forma que é feito para pessoa que não é negra. Esse racismo chega também, por exemplo, à classe médica? Médicos negros? Com certeza. Isso muito também? O racismo no Brasil, não só no Brasil, ele não escolhe o nível social da pessoa, né? Tu pode ser médico, tu pode ser advogado, todas as pessoas em algum momento elas também sofreram o racismo e vai começar da desconfiança de ser um bom ou não profissional, e as pessoas questionam até sem saber aonde foi a tua formação, de que tu é um cotista, e daí eles já desmerecem também. Então são uma série de fatores que as pessoas precisam se informar do que é o sistema de cotas, né, e ver que não é um favor que estão prestando, né, que as pessoas que estão lá, que são profissionais, têm a competência, mas é uma questão cultural que existe no Brasil, de que achar realmente que a população negra ela é menos qualificada do que os não negros. Essa situação dos direitos reprodutivos e também dessa saúde integral das mulheres, ela partiu de uma política nacional. Isso. Hoje nós temos um outro governo, não aquele que veio com a criação. Você nota a diferença nisso? Com certeza. Essas políticas integrais de saúde ou de cidadania e as políticas públicas que a gente tanto reivindica, da população negra, LGBT, mulheres, juventude, criança e adolescente, pessoas com deficiência, todo o arcabouço de direitos humanos faz parte de uma cultura de participação social que nós implantamos no Brasil a partir de 2003, que foi quebrada a partir de 2016, com a retirada de um projeto democrático e popular do governo federal. Hoje, por exemplo, quando o governo, a partir de 2016, reestrutura os ministérios e tira a autonomia, por exemplo, do Ministério do Combate ao Racismo, que era a Secretaria Especial, né? Da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, da Secretaria de Direitos Humanos, e coloca tudo como se fosse um grande guarda-chuva numa área específica. Algumas coisas estão vinculadas à justiça, outras coisas estão vinculadas à segurança pública. O Ministério do Desenvolvimento Social não existe mais, né? Então você cria, a partir de cima, né, um outro entendimento de como essas políticas vão chegar no Estado, no município. Quando a gente aprova, por exemplo, no Congresso Nacional, a partir de 2017, a PEC, a Emenda Constitucional 95, que limita os gastos sociais de saúde e de educação, são essas populações que vão sofrer na ponta a retirada de direitos, a retirada de custeio para essas políticas, para que a gente forme profissionais para atender melhor essa população, né, para que a gente crie políticas setoriais que também afetam a saúde integral, porque quando a gente fala em saúde integral, a gente também tem que pensar como que a cidade está estruturada, né? A mobilidade urbana, do jeito que é Florianópolis, por exemplo, afeta a hipertensão do trabalhador e da trabalhadora, né? Dificulta a mãe ou o responsável por uma criança a chegar na escola no horário certo, né? Dificulta toda a sociabilidade e afeta a saúde. Uma pessoa que vive um estresse na cidade vai procurar muito mais um posto de saúde para lidar com questões que não existiriam se a cidade fosse acolhedora para todo mundo. Cláudia Prado da Rosa, enfermeira, a gente quer te agradecer muito a tua participação aqui na TV Câmara, nesse primeiro bloco do programa. A gente sabe que é uma luta diária de vocês, principalmente da raça negra, com relação ao racismo que tem em todas as áreas, mas que na saúde tu acaba vivenciando, né, o dia a dia. E quero deixar aberto o espaço para quando vocês quiserem utilizar aqui nossa TV Câmara, nossa programação, vocês têm toda a oportunidade de procurar os vereadores também, que esse espaço também é de vocês, porque aqui é a Casa do Povo. Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Vereadora, continua com a gente. Fábio, obrigada, Cláudia. Continua para você que está em casa assistindo a gente através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta, que é a nossa programação 24 horas, ou o canal 16 da NET, compartilhado com a TV AL. Nós estamos com o programa Sala de Visitas, finalizando o primeiro bloco, trazendo um assunto super importante aqui na capital de Santa Catarina, a saúde integral das mulheres e também
os direitos reprodutivos. A gente vai a um rápido intervalo e na sequência a gente volta falando com esse mesmo assunto aqui na TV Câmara de Florianópolis. É rapidinho. Olá, começa agora mais um Notícias da Câmara Municipal de Florianópolis. Para proteger os parques e monumentos naturais da nossa cidade, a Câmara de Vereadores de Florianópolis tem várias leis que buscam a preservação ambiental. E uma delas é a Lei 10.530, que transformou a Lagoa do Peri de parque em monumento natural, passando a ampliar a preservação nas áreas protegidas. Em apenas 2 anos, a Câmara de Vereadores aprovou diversas leis que ampliaram a proteção ambiental. É o caso das leis que regularizaram também os parques das Dunas da Lagoa da Conceição, da Lagoinha do Leste, da Lagoa do Jacaré, das Dunas do Santinho e o Parque Natural do Maciço da Costeira. Acesse www.cmf.sc.gov.br/vem participar. Conheça o trabalho da Câmara e participe. A sua contribuição faz uma cidade melhor. Câmara Municipal de Florianópolis. Vem ser cidadão, vem participar. E aí, consumidor, se você for a algum restaurante fazendo uma boa refeição, comemorar e por um acaso te cobrarem a taxa de 10%, fique atento. Você não é obrigado a pagar a taxa do 10% do garçom, tá? Então assim, se estiver como sugestão no cardápio, você pode até pagar esse 10% como sugestão e como opção. Você não está obrigado. Se vier a nota dizendo a sua despesa foi tanto, mais 10% do garçom, você não tem obrigação de pagar. Fique atento. Recuse, se achar que deve pagar, que foi bem atendido, pague. Mas você não tem obrigação nenhuma, consumidor, de pagar a taxa de 10% junto ao restaurante. Se acontecer, por favor, ligue para o PROCON da Prefeitura de Florianópolis que nós mandaremos a fiscalização lá. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, sempre nos acompanhando pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta, na nossa programação 24 horas. E também o canal 16 da NET na TV por assinatura, aí é compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Você clicou lá no 16 da NET, algumas vezes vai estar a nossa programação e outras a programação da Assembleia Legislativa. Estamos nesse segundo bloco do programa, mais uma vez com a vereadora Carla Aires do PT, que traz um tema muito importante aqui para a Câmara Municipal, a saúde integral das mulheres e também os direitos reprodutivos. Já falamos sobre esse assunto no primeiro bloco e agora no segundo bloco, recebendo a Michele Vanderling Domingos Ortega, que veio do sul do estado, pegou a BR exclusivamente para vir até a capital catarinense conversar com a gente sobre esse tema. Ela, que é representante da Associação de Doulas do Estado de Santa Catarina, a ADOSC. E eu já começo, vou até deixar a senhora de lado aqui, porque eu preciso perguntar isso para a Michele. O que é uma doula, Michele? A doula, ela é uma profissional especializada em acompanhar as gestantes durante o ciclo gravídico puerperal. O que é o ciclo gravídico puerperal? Esse período de gestação, parto e puerpério. Mas esse acompanhamento é um acompanhamento diferente do acompanhamento médico ou dos acompanhamentos das parteiras de antigamente, que também tem uma confusão, né? Associam muito as doulas às parteiras de antigamente. É diferente, porque as doulas não fazem nenhum procedimento técnico.
O trabalho da doula é um trabalho mais emocional, de suporte físico, de suporte emocional, de dirimir algumas dúvidas, de desfazer os mitos que existem em torno do parto normal, em torno das gestações humanizadas, das gestações naturais, tranquilas, que ocorrem na nossa humanidade, dentro da nossa fisiologia comum de mulher. Mas como é que é uma formação de uma doula? Como é que isso acontece? Como é que a pessoa... Eu quero ser uma doula, e aí? Somente mulheres, né? Atualmente só mulheres são doulas, né? A gente tem alguns homens, poucos homens que se aventuram nessa jornada de serem doulos, mas existe toda uma discussão dentro do movimento da humanização do nascimento com relação à atuação de homens dentro da doulagem, como a gente chama. Mas os cursos de formação de doulas são cursos livres, né? Em geral de finais de semana ou de feriadões longos. A grande maioria deles de imersão, então eles iniciam de manhã e as mulheres ficam hospedadas ou juntas em algum lugar até o final da formação, então são cursos bastante intensos de vivências dentro do universo do feminino e de aprofundamentos também dentro da fisiologia, porque a gente precisa entender da mecânica do parto, entender como que funciona o trabalho de parto, porque nós perdemos esse referencial. Nós viemos de 1, 2, às vezes 3 gerações de mulheres que não tiveram partos normais, partos vaginais. Vivemos partos via cirúrgica, né? Então a gente perdeu esse conhecimento dentro do nosso corpo, dentro da nossa fisiologia, esse referencial familiar. Se nós formos perguntar para nossas mães, muito provavelmente nós nascemos de via cirúrgica através de cesarianas e não fomos amamentados. Então a gente vai ter que perguntar para nossa avó, que provavelmente já teve um parto hospitalar e muito provavelmente recheado de violência obstétrica. Então o parto que ela vai nos contar vai ser um parto muito agressivo, muito violento, não vai ser uma boa experiência de parto. Se a gente for perguntar para a nossa bisavó, de repente tomara que ela esteja viva, foi um parto com parteira, que também não é a referência que a gente está buscando. Então a gente perdeu esse arsenal familiar e esse contexto fisiológico do que é a naturalidade do gestar, do parir e do nutrir os nossos filhos. Dentro dessa fisiologia que ela fala, existe uma situação muito importante, né, vereadora, que nós temos em diversos atendimentos, em diversas medidas de tratamento, a mulher tem a possibilidade de escolher se quer ou não quer. Uhum. Mas na hora do parto não, né? Uhum. Isso... Não sei, eu acho que... Quando a gente fala sobre ali, né, o tema inclusive sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e sobre a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo, em várias circunstâncias, mais especialmente sobre o dar à luz, sobre a maternidade, sobre a gestação e sobre o parto, sobre a humanização desse momento, é porque, acho que a Michelle pode falar com mais propriedade, mas a partir do momento que os partos, né, e a gestação foi hospitalizada, foi medicalizada numa sociedade em que até o momento do nascimento, ou o momento de dar à luz, ela se torna um produto, né, capitalista, em que o que está em jogo quando a gente discute não só o Sistema Único de Saúde, aqui no caso do Brasil, que é o único país que tem, mas em outros espaços e até mesmo na medicina privada, o corpo da mulher e o parto é um cálculo, né? É um número que custa algo, que tem um lucro, então, e que custa para o médico, que é lucrativo para o médico. Então, todo esse debate da autonomia da mulher passa também por uma corporação lucrativa que quer terminar logo aquela situação, quer simplesmente retirar a criança de dentro do corpo da mulher sem se dar conta, e muitas vezes, na maioria dos casos, os médicos são homens, né, obstétricos, e sem se preocupar com isso que a Michelle estava falando, sobre a naturalidade do corpo. Os corpos são diferentes, o processo, né, de adaptação do corpo para dar à luz é diferente de mulher para mulher, de conjuntura para conjuntura, de ambiente para ambiente. Já é um momento tenso, o médico muitas vezes não tem conhecimento do processo de gravidez daquela mulher, da história familiar daquela mulher. Eu acho que a doulagem, né, no acompanhamento da gestação até o momento do parto, é um acompanhamento que busca, de fato, conhecer melhor a mulher, a gestante, e entender todo esse processo num suporte emocional, psicológico, para que isso seja mais leve. Eu acredito, Michelle, que essa é uma briga de vocês, né, dentro da própria associação, esse fato de que a mulher não tem essa liberdade de fazer a escolha, principalmente no parto. E vocês têm também outros problemas relacionados ao parto, com relação
a violências obstétricas, basicamente falando, né? Sem dúvida, sim. É a nossa grande batalha, digamos assim, né? A gente sempre fala que a doula, durante o trabalho de parto, ela é muda, né? A gente não fala, a gente não se posiciona, a gente não tá lá para guerrear. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é para trabalhar e atender aquela mulher unicamente. Então, o grande diferencial do atendimento da doula, como a Carla estava falando, é exatamente esse. Dentro de um hospital, um médico está lá dentro de um plantão, ele está atendendo 5, 6, 7, 8 mulheres. A doula está lá atendendo especificamente aquela mulher que ela já conheceu antes, que ela vai atender no parto e que ela vai atender no pós-parto. Esse é o grande diferencial. Mas a gente está lá. Mas o médico, ele tem a obrigação de aceitar esse acompanhamento, ou é uma coisa que ele recebe se ele quiser, ele pede a tua ajuda ou utiliza das tuas informações, da tua maneira de ter ficado tanto tempo com essa gestante? Como é que funciona nessa prática, assim? Hoje em Santa Catarina nós temos a Lei das Doulas, né? Já fazem 2 anos que nós temos a aprovação da Lei das Doulas. Algumas cidades têm também as leis municipais, mas nós temos a lei estadual. Então, todos os hospitais de Santa Catarina são obrigados a aceitar a presença das doulas, né? Cada hospital vai montar a sua forma de cadastro das doulas, das doulas da sua cidade. Então, cada hospital tem o seu protocolo, cada hospital faz a sua integração da sua maneira, recebe as doulas da sua maneira, mas ele não pode negar o atendimento. Ele não pode. Ele não pode barrar o atendimento da doula. E nem negar, muito menos negar o atendimento da gestante porque ela está acompanhada da doula. E muito menos ainda tratar essa gestante de forma diferente porque ela tem o acompanhamento de uma doula. Quanto tempo já tem essa associação? A associação tem 3 anos, né? E esse é a grande batalha da ADOSC, né? Ainda hoje recebemos denúncias de hospitais que não aceitam, que não estão recebendo a doula, que a gestante entra e a doula é barrada. E aí a gente faz notificação, a gente encaminha para o nosso jurídico. E tentamos conversas e tentar entender o que está acontecendo, qual é a grande problemática, né? Porque existem muitos mitos em relação ao trabalho da doula. Principalmente, isso que eu estava falando, né? A gente está dentro do hospital, existe essa ideia de que a doula é uma testemunha da violência obstétrica. Na verdade, o nosso trabalho está em mostrar para as mulheres o que é a fisiologia natural do parto, o que é a violência obstétrica, que existe, que é real, que nós temos no nosso estado, que nós temos no nosso país e que é uma realidade mundial, não é exclusiva nossa. E a gente também não pode demonizar o médico em si. É um sistema obstétrico que é doentio, que coloca todos como agentes de violência. A gente vê violência também da enfermagem. A gente vê violência de todo esse sistema que está recebendo essa mulher, né? Também das médicas mulheres, também das enfermeiras mulheres, dos técnicos de enfermagem. Todo esse sistema ele é feito para colocar a mulher como uma pessoa despreparada e que não conhece o próprio corpo e como uma incapaz. A mulher chega no hospital, a primeira coisa que ela acontece é tirar a própria roupa e colocar um aventalzinho. Então, ela já não tem nem nome, é a gestante, a parturiente do leito tal, é a mãezinha. Então, assim, é uma infantilização e isso é do sistema todo, né? E isso já pode ser considerado uma violência obstétrica, porque ela é retirada da sua própria identidade, né? Então, um dos trabalhos mais importantes da doula é mostrar isso, o que é a fisiologia, o que é a violência, como pode ser, como deve ser, e fornecer as informações para que ela se empodere e lute pelos seus direitos, que é de dizer, eu não quero que seja assim. Eu quero que seja dessa outra maneira. Eu não quero me deitar para ter meu filho, eu quero ter meu filho de 4, ou de cócoras, ou no chuveiro, ou na banheira, ou onde seja possível. Não, eu não quero receber o soro, eu quero que meu parto seja natural, eu não quero que cortem a minha vagina, eu quero que meu bebê saia naturalmente. Então, esse é o grande trabalho, mas a gente não é testemunha. O trabalho que a gente faz é antes do parto. Quando a gente está no parto, a gente está lá para apoiar o parto. E aí, quando a gente entra no hospital e as pessoas que estão no hospital entendem que a gente está lá para servir aquela mulher e ponto, se desfaz um monte de nuvens, né, em torno do nosso trabalho. E esse é a nossa maior batalha, assim, que os hospitais entendam qual é realmente o nosso trabalho e que a gente não está lá para tirar o lugar do médico, o lugar da enfermagem, o lugar de ninguém, e que a nossa luta é pela interdisciplinariedade no atendimento ao parto. Esse é um problema de saúde sexual também, né? Que é muito relacionado a isso, né? Faz parte. A questão da saúde sexual e reprodutiva, e tem mais uma questão
que eu queria que a Michelle também falasse um pouquinho mais, porque hoje em Floripa a gente está com um debate sobre a casa de parto natural, porque dentre os vários exemplos que a gente pode dar sobre violência obstétrica, o próprio ambiente hospitalar é tido como um ambiente hostil para muitas mulheres. Então há um debate do movimento da humanização do parto para que exista casas de parto natural em que fora, né, do ambiente hospitalar, que a mulher pode optar por ter o parto naquele lugar, mais humanizado, mais tranquilo, da forma com que ela quer, como a Michelle colocou, na banheira, ou de quatro, no chuveiro, ou deitada, ou em pé, de cócoras, enfim, com mais tranquilidade. Nós temos um debate para a implantação da casa de parto natural em Florianópolis, mas tem um debate daí que eu queria que a Michelle entrasse sobre a resposta dada, ou melhor, a reação dada pelo Conselho de Medicina Regional em relação a isso, né? Sobre o quanto que o médico poderia, por exemplo, exercer a sua função de medicina fora do ambiente hospitalar ou não. E também que falasse um pouco sobre a ADIM, que foi impetrada contra essa lei estadual das doulas, porque é um debate muito recente aqui em Floripa e em Santa Catarina. Começaram, né, as reações. Essas reações, é verdade. Foi muito interessante, porque nós assumimos a diretoria da DOSC e em uma semana, na semana seguinte, a gente recebeu essa resolução do CREMESC, que a gente tomou um caldo, assim. Mas a gente estava preparada e a gente sabe que o sistema é assim, né? Tudo que envolve os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, isso é uma coisa importante de a gente dizer. O parto, ele é um evento sexual da vida da mulher, né? Ele é um evento da vida sexual da mulher, né? Ele é a cerejinha do bolo, só existe um parto porque existe o sexo, né? A gente precisa lembrar disso. Então, o parto, ele não é um conto de fadas que aconteceu do nada, né? Ele só existe o parto porque existe a relação sexual. A gente precisa desmistificar. Ou inseminação. Ou a inseminação, mas também, né? Também faz parte da vida sexual, né? Enfim. E aí, quando a gente fala de que lugar a mulher pode parir, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a mulher deve parir onde ela se sentir mais confortável. Para algumas mulheres, esse ambiente vai ser o hospital. Para outras mulheres vai ser o ambiente domiciliar, que seria o meu caso. Para outras mulheres vai ser uma casa de parto normal, né? Um centro de parto normal, como existem em vários lugares do Brasil já e vários lugares do mundo. Para a mulher ser atendida no centro de parto normal ou num parto domiciliar, ela teria que ter um parto de baixo risco, que é uma gestação sem nenhuma intercorrência, né? Nesses lugares pode ter o atendimento de um médico ou não. O único lugar em que efetivamente precisa ter o atendimento médico é o hospital, o ambiente hospitalar, pela estrutura que existe dentro de um hospital. Quando a gente inicia novamente, retoma esse diálogo pelo centro de parto normal, é feito todo um movimento, é feito um festival para levantar fundos e para dirimir e para espalhar, né, as informações com relação a esse direito que as mulheres têm de ter esse parto, ter o parto na casa de parto normal, aqui em Florianópolis, o primeiro do estado, e quiçá isso se espalhasse para as outras cidades também. A gente recebe essa resposta do CREMESC dizendo que os médicos de Santa Catarina estão, então, proibidos de atender parto fora do ambiente hospitalar. Só a determinação deles. Determinação do Conselho Regional de Medicina. Então, todos os médicos de Santa Catarina... Já existia uma orientação prévia, né? Isso já era uma orientação anterior. Ai, desculpa. Então, a partir de agora, a partir de agosto, na verdade, eles agora não podem mais atender nenhum parto fora do ambiente hospitalar. Então, partos domiciliares planejados não podem mais ter o atendimento médico. E casa de parto normal, então, não pode ter o atendimento médico. Entra naquilo que tu falou, que tem que ser da forma que eles querem. O corpo da mulher é uma coisa que tem financeiro, um objeto financeiro. E aí a pessoa não pode nem escolher essa situação, porque a própria... É o sindicato, né, que vê isso? Como é que é? O Conselho Regional. O próprio Conselho tomou por indicação uma situação que, mais uma vez, acaba implicando nessa situação que a gente fala de que há um problema dentro dessa situação de que a mulher não se manda, né? A mulher não tem direitos, né? Muito menos quando se fala da sexualidade dela, do parto dela, da maternidade dela, a mulher não tem direitos, ela não tem voz. E daí a função, né, de assegurar
segurança e saúde, que é a função social da medicina, né, ela fica completamente comprometida quando se restringe o atendimento fora do hospital, né, porque daí você, inclusive, o parto, uma das causas da morte materna tem a ver com a violência obstétrica e tem a ver com complicações no parto. Então, quando a mulher opta por ter um parto humanizado fora do ambiente hospitalar, porque para ela seria mais seguro, ou ela ficaria mais à vontade, psicologicamente, e se por algum motivo qualquer ela tem uma complicação no parto, né, e morrer, o que o médico está dizendo, ok, nós vamos deixar que essa mulher morra, mas nós não vamos atender e nós não vamos salvar essa vida porque ela não quis se dirigir a um ambiente hospitalar, pagar por uma cesariana qualquer, né, ou pagar por esse serviço dentro do ambiente hospitalar. Ou seja, se ela morrer fora é porque ela não cumpriu a determinação que tinha, mas se ela morrer dentro do hospital é uma coisa que acontece. Exatamente. Porque pode ter uma bactéria, pode ter um problema na hora do parto. Então, 2 pesos, 2 medidas? Não é? E as denúncias com relação à morte materno-fetal, em decorrência do parto, são muito difíceis de serem apuradas, né? É sempre uma coisa assim, tipo, aconteceu, poxa, né? Que fizemos tudo para salvar. Esse tudo é sempre uma cesariana, né? Vereadora, já encaminhando para a gente finalizar o programa Sala de Visitas desse tema super importante, eu queria agradecer mais uma vez a participação da senhora aqui no nosso programa, aguardando o seu retorno à casa também. Obrigada, já estamos agora em 2020 aguardando o seu retorno aí em mais uma passagem aqui na Câmara de Vereadores e dizer que as portas estão sempre abertas para a senhora, para o seu gabinete e também para as pessoas que envolvem o seu trabalho aqui no Poder Legislativo. Obrigada, Fábio, pela recepção no Sala de Visitas. Obrigada a todos os servidores e servidoras da TV Câmara pela recepção e pela acolhida aos nossos temas. E muito obrigada aos telespectadores e às telespectadoras também. Vereadora Carla Aires, do PT, acompanhada nesse segundo bloco da Michele Vanderlinde Domingos Ortega, que nos deu essa possibilidade de sair do sul do estado, pegar a estrada e chegar aqui em Florianópolis. Ela que representa a Associação de Doulas do Estado de Santa Catarina, DOSC. Obrigado também pela sua participação e dizer que as portas da TV Câmara estão sempre abertas para vocês também. Muito obrigada pelo espaço, pelo momento de a gente explicar um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais das nossas lutas também, e a gente está sempre à disposição. Quem sabe um dia a gente faz um parto aqui na TV Câmara, só que não dá para fazer, a hora que liberar a gente faz uma transmissão ao vivo de um parto aqui na TV Câmara. A gente agradece também a audiência que acompanhou a gente aí nesses 2 blocos do programa Sala de Visitas de hoje, falando sobre a saúde integral das mulheres e também os direitos reprodutivos, principalmente aí dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, um tema trazido aí pelo gabinete da vereadora Carla Aires, agradecendo a todos vocês que acompanharam a gente. Você sabe que pode estar sempre ligado aqui na TV Câmara, nos canais, anote aí, 61.4 da TV Digital Aberta, é a nossa programação 24 horas, o canal 16 da NET, que é compartilhado com a TVA, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Se você quiser também acompanhar todos os nossos conteúdos aqui da TV Câmara, a gente tem as nossas redes sociais e também tem o YouTube, onde lá a gente faz muitas transmissões ao vivo. Além disso, todas as informações dos vereadores e do que acontece aqui no Poder Legislativo da capital de Santa Catarina, você pode acessar lá o nosso site www.cmf.sc.gov.br. Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos e até o próximo programa.